Botafogo, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras lideram os gastos que colocaram o Brasil no top 10 de países que mais despejaram dinheiro na segunda janela de transferências. Juntos, eles correspondem a 63% dos mais de real 1 bilhão injetados pelos clubes brasileiros. O que aconteceu? O quarteto ultrapassou os real 100 milhões gastos. São cerca de real 650 milhões somados. O Botafogo é, disparado, o que mais gastou. Foram mais de real 233 milhões firmados nos 8 reforços. O segundo é o Cruzeiro, já com a nova SAF comandada por Pedro Lourenço. Foram gastos mais de real 176 milhões em 7 contratações. Classificação e jogos. O Flamengo aparece na terceira colocação. O rubro-negro se comprometeu a pagar cerca de real 137 milhões com 4 jogadores. O Palmeiras fecha a lista de quem passou dos real 100 milhões. Foram gastos cerca de real 102 milhões em 3 contratações. Iago Almada, do Botafogo, foi a contratação mais cara, cerca de real 123 milhões. Alcaraz, do Flamengo, ficou em segundo, com real 110 milhões, e Luciano Rodrigues, do Bahia, foi o terceiro, com cerca de real 65 milhões. 6 clubes da Série A se reforçaram sem precisar pagar pelos direitos econômicos: Atlético PR2, Atlético GO8, Criciúma 6, Cuiabá 1, Juventude 7 e Vitória 7. O Brasil teve um total de gastos de US cifrão 180 milhões real 1,022 bilhão nesta janela, ficando na oitava colocação. O país está atrás de Alemanha, Espanha, Inglaterra, Itália, Portugal, França e Arábia Saudita. Os dados constam no relatório da FIFA. O somatio de valores foi ligeiramente menor que na primeira janela. A que antecedeu, foram despejados real 1,1 bilhão. Foram contratados 101 jogadores pelos clubes brasileiros. Na primeira janela foram 218. E já a segunda janela dos clubes da Série A: Atlético GO sem custos, Praxedes, Marcos Vitor, Jorginho, Gonzalo Freitas, Jean Hurtado, Janderson, Joel Campbell, Rafael Aller, Matias Lacaba, Felipe Sampaio. Atlético MG real 53,2 milhões. Bernard, Ianco, Júnior Alonso, Fausto Vera, Deverson Bragantino real 24,6 milhões. João, Sergio Palacios, João Neto e Arthur Souza. Corinthians real 36,6 milhões. Hugo Souza, Alex Santana, André Ramalho, Charles, Thales Magno, José Martinez e Héctor Hernandes. Criciúma sem custos: Serginho, Pedro Rocha, Oric Popó, Dudu, Patrick de Paula e Jonathan Robert. Cruzeiro real 176,3 milhões. Cássio, Caio Jorge, Jonathan Jesus, Matheus Henrique, Lautaro Dias, Wallace e Fabrício Peralta. Cuiabá sem custos: Gustavo Sauer. Flamengo real 137 milhões. Michael, Alexandro, Carlos Alcaraz e Plata. Fluminense real 48,8 milhões. Thiago Silva, Nonato, Kevin Serna, Bernal, Victor Hugo e Gabriel Fuentes. Fortaleza real 8,8 milhões. Magrão e Mancuso. Prêmio real 53,4 milhões. Rodrigo Caio, Miguel Monsalve, Alexandre Aravena, Matias Arezo e Braithwaite. Internacional real 51,2 milhões. Agostinho Rogel, Bruno Tabata, Nathan, Clayton Sampaio e Brian Aguirre. Juventude sem custo: Diego Gonçalves, Roni Carrillo, David da Hora, Guilherme Castilho, Ian Souto, Zé Henrique e Ronaldo. Palmeiras real 102,8 milhões. Mauricio, Agostinho Giai e Felipe Anderson. São Paulo real 12,4 milhões. Marcos Antônio, Juan, Santiago Longo e Jamal Lewis. Vasco real 20,6 milhões. Felipe Coutinho, Souza, Alex Teixeira, Emerson Rodrigues, Jean David e Maxime Domingues. Vitória sem custo: Ricardo Hiller, Carlos Eduardo, Neris, Machado, Edu, Léo Jabá e Gustavo Mosquito.